Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa Semana da Alfabetização. Eu sou a Clarissa Pereira, sou pedagoga, especialista em alfabetização, professora e mestre em educação. Tá pronta para mais um dia de conteúdo e conhecimento? Preparei um super material aí para hoje. Tô te mostrando aqui na Semana da Alfabetização uma metodologia que vai te deixar 100% segura e capaz para alfabetizar na prática. Se você está me acompanhando desde o primeiro vídeo, está aprendendo como mudar sua carreira de alfabetizadora para sempre. Você está vendo como se tornar uma professora protagonista do seu planejamento e finalmente unir teoria e prática na sala de aula, numa jornada pedagógica e muito mais fundamentada. Eu já ensinei isso a milhares de professoras, você pode ver muitos relatos delas aqui embaixo nessa página, é só rolar que você vai encontrar várias histórias de professoras aí de todo o Brasil que, assim como você, não tinham segurança na hora de alfabetizar e hoje já se sentem aí protagonistas do seu planejamento. Se você não assistiu aos 2 primeiros vídeos, recomendo que pare tudo agora e que assista, pois toda metodologia tem um passo a passo. Deixa eu te relembrar o que a gente já viu nessa semana. No primeiro vídeo eu te mostrei os 4 vilões da alfabetização e eu te contei como a gente não alfabetiza. Te falei um pouco da minha história e que eu mesma já caí nessas 4 armadilhas e foi o que me fez descobrir uma maneira de evitá-las. No segundo vídeo eu te mostrei qual é o melhor método para alfabetizar e chegamos aí a uma resposta transformadora que realmente impacta na nossa prática. Para chegar nessa resposta, a gente falou de algumas receitas, as diferentes receitas, lembra? A Daniele, lá do Rio de Janeiro, compartilhou a história dela conosco. Ela nos contou que nem na pós-graduação eles conseguiram ensinar qual era a melhor metodologia. E nesse vídeo 3 eu vou te mostrar como aplicar na prática tudo o que vimos até agora na Semana da Alfabetização. Você vai conhecer os 8 pilares fundamentais para as práticas pedagógicas em alfabetização. Vou te mostrar uma rota de como levar isso para o seu ambiente alfabetizador já! E vou te contar também como você pode dar os próximos passos. Te garanto, tudo isso que você está vendo é o início de uma nova era para a sua carreira de alfabetizador. Antes de te ensinar isso, preciso fazer um agradecimento. Eu estou muito feliz com todos os comentários, com todas as mensagens que eu tô recebendo aqui. Gente, vocês são demais! Tô amando a nossa interação. Muito obrigada mesmo, de coração. E se você ainda não deixou seu comentário, ainda dá tempo, tá bom? Então, vamos lá! Vamos ver como funciona alfabetizar em contexto de letramento na prática. Quais são os 8 pilares que fazem parte da alfabetização em contexto de letramento? Lembra que você aprendeu que alfabetizar em contexto de letramento é uma metodologia eficiente para a alfabetização? Eu dei até o exemplo do José e do João. Com esses exemplos de atividades, de dinâmicas, de intervenções, você vai ver que essas facetas não são difíceis e vão se tornar mais simples para você. Bora lá, vamos botar a mão na massa. Eu vou te mostrar então agora os 8 pilares para alfabetizar e letrar alguém. Se você considerar e equilibrar isso no seu planejamento, os seus alunos vão aprender a ler e a escrever. Primeiro pilar, conhecimento das propriedades do sistema de escrita alfabética. 2009, eu e meu irmão, Juliano, fazendo mochilão lá pela Europa. Eu tinha ganhado uma bolsa de estudos em Porto, no Portugal. Juntei as minhas economias e levei o meu mano, eu chamo ele assim, para passear lá comigo. Se o meu inglês era um pouquinho arranhado, o italiano não existia de maneira alguma. A gente estava em Roma, jovens, né, 10 anos atrás, em um lugar que não tinha metrô.
Lá, aquele lugar específico não tinha metrô. Vários lugares de Roma, por ser muito preservado, uma cidade bem preservada, não atende o metrô. Então, naquela época não tinha internet 3G, smartphone pra gente fazer pesquisa a hora que a gente quisesse. Então eu só sei que a gente acabou se perdendo e acabamos em um ponto assim que não era muito turístico, era mais residencial mesmo. E não tinha muita gente, não tinha nada assim pra nos dar informação. E como é que a gente ia voltar de lá? Porque a gente não achava um táxi, não ia, a economia era grande, nem pegávamos táxi nesses mochilões, isso não existia. Não ficava nem em hotel, né? Quem geral pegar táxi, ficava em hostel, essas coisas assim. Enfim, pegamos um ônibus e a gente tava fazendo tudo a pé ou de metrô, então tinha que pegar o ônibus. A gente entrou no ônibus, esperávamos o quê? Uma roleta, que óbvio, não é? Assim tinha sido toda a minha vida no Brasil, entrar no ônibus, pega a roleta, dá o dinheiro, passa a roleta. E também era assim lá em Portugal, no Porto, onde eu tava morando. Mas em Roma não era assim. E ninguém dentro daquele ônibus queria aceitar o nosso dinheiro. O motorista só nos xingava, a gente não sabia o que fazer. Aí a gente desceu apavorados, ele mandou a gente descer, inclusive. Ficamos meio assustados, mas demos muita risada depois. Enfim, continuamos andando com o mapa, porque não tinha GPS, e chegamos onde a gente queria chegar. Por que eu tô te contando isso? Porque eu quero te contar a minha história, que eu fui pra Europa, enfim? Não. Eu tô te contando isso para dizer que aquela era uma cultura, que aquela é a cultura da Itália, a cultura de Roma. Não é algo natural, biológico, do meu cérebro, do cérebro do meu irmão, saber as regras de transporte público da Itália. Assim é com o nosso sistema de escrita alfabético. Ele foi criado, ele foi inventado para comunicação. Não é natural, então, não é natural, portanto, que as crianças aprendam que esses traçados que vocês estão vendo aí na tela, olha quantos traçados a gente está vendo, representam letras. E que essas letras representam sons e que essa ordem das letras não podem ser mudadas dentro de uma palavra. Porque, por exemplo, se eu escrever bala na ordem L-A-B-A, não é mais bala, virou laba. E também faz parte dessas propriedades saber que se eu mudar a letra de uma palavra, muda todo o sentido. Portanto, você precisa planejar um ambiente que propicie a descoberta e o ensino dessas propriedades do nosso sistema de escrita alfabética. Uma outra propriedade, por exemplo, é compreender que as letras têm formatos fixos. E aí tem muito aquele erro que a gente vê na sala de aula da letra espelhada, né? Que a gente chama de letra espelhada. E por que isso acontece? Olhem aqui, peguei aqui para mostrar para vocês. Estão vendo aqui comigo, ó, um lápis. Olha só. Se eu fizer assim com lápis, ele continua sendo lápis. Se eu fizer assim com lápis, ele continua sendo um lápis. Vocês vão olhar, ele é um lápis, ele é um lápis, ele é um lápis. Agora, se eu for fazer isso com uma letra, olha só. Vou mostrar aqui na nossa lousa. Pensa comigo. Deixa eu botar aqui os lápis e vamos pensar. Por exemplo, o P. Tá? Se a gente está falando na letra script. Aqui tem todo um significado. Esse P representa um fonema específico, um som específico. Agora, se eu virá-lo, por exemplo, ó, eu não escrevo D assim, né? Eu faço de outra forma, só para mostrar que é bem o P virado. Tá, agora é outra letra, é outro formato, muda completamente a relação. Não é como acontece ali com o lápis. Ou de outra forma, assim, se a gente for pensar não só na inversão, mas se a gente for pensar o P, aí quando eu coloco aqui já é um R, tá? Então tudo isso é conhecimento das propriedades do sistema de escrita alfabética. Por isso que não faz sentido quando a gente trabalha na alfabetização somente com relação fonológica,
Por isso que é tão importante também a gente pensar no formato das letras. E isso faz parte desse nosso primeiro princípio, que é o conhecimento das propriedades do sistema de escrita alfabética. E somente um ensino explícito, um ambiente alfabetizador, vai nos ajudar a construir essas propriedades com as crianças ao longo da alfabetização. Atividades bacanas para reflexão do sistema de escrita alfabética são aquelas que a gente explora o alfabeto, trabalha com letras móveis, trocamos letras de lugar para formar novas palavras. Também tem a janelinha, a famosa janelinha, preguicinha, enfim. Mas o mais importante é a nossa intervenção. Olha que potente as perguntas que essa professora protagonista, a Shirley, que é minha aluna, fez. Que palavra que está escrito aí? Lago. Lago. Para formar a palavra gola, você tem que colocar alguma palavra ou fazer o quê? O que você fez aí? Eu troquei. Você trocou o quê? Palavra. Trocou a palavra, as letras de Lugar. De lugar. E formou qual palavra? Que palavra que formou? Gola. Gola. Dá para mudar de lugar e formar outra palavra? Que palavra que você formou aí? Gol. O que você fez para formar gol? Eu tirei o A. Muito bem. Então, para nós não esquecermos, primeiro pilar, construção do sistema de escrita alfabética, que é inventado, que é cultural e que não é natural que as crianças se apropriem desse sistema de maneira aí por osmose. Segundo pilar, construção da escrita. Por muito tempo aí na história da alfabetização, a gente acreditou que a alfabetização era sinônimo a treino motor ou cópia dos traçados das letras. Isso era escrever. Aí a discussão se resume muito mais a que tipo de letra a gente vai escrever, então se é bastão, se é imprensa, se é cursiva, do que propriamente a construção da escrita, a aprendizagem da escrita alfabética, aprender a escrever de fato. Porque muito a gente pensa e pensou em relação aos métodos na leitura. Mas você que está aqui mudando as suas perspectivas, aprimorando-as, ainda bem, vai ter segurança aí de que está no caminho certo quando está alfabetizando. Avalie o que o seu aluno já sabe sobre a escrita. Que relação ele faz entre as letras com a pauta sonora da nossa língua. Ele sabe que aquelas letras representam som, sabe que tem uma relação fonológica? Esse é o sentido da construção da escrita. Não é apenas a gente saber em que nível os alunos estão, né? Se é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, ou como ficaram conhecidas as hipóteses. Se a gente for falar nas autoras, na Emília Ferreira e Ana Teberoski, porque tem outros autores que falam de construção da escrita, então as hipóteses que ficaram conhecidas como pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética. Mas, mais do que identificar essas hipóteses, a gente tem que saber se os nossos alunos fazem relação fonológica. E se ainda não fazem, que é o que vai acontecer muitas vezes no início da alfabetização, nós temos que saber se eles estão avançando a partir das nossas intervenções. E temos que saber que intervenções fazer. E lembra lá no primeiro vídeo, eu disse que um dos vilões da alfabetização é pensar que ela se resume aos níveis psicogenéticos. E um outro vilão é pensar que tudo tem que ser diferente na alfabetização. Planeje, então, momentos de atividades diferenciadas, sim, mas dê prioridades para as intervenções coletivas, com perguntas específicas para cada grupo, para cada criança. Tá? Então, em momentos coletivos, em momentos de início da aula, gente, fazendo a chamada, vendo o nosso calendário, eu posso chamar uma criança específica e perguntar: com que letra começa aqui? Quantas letras tem? Eu posso perguntar para uma criança que está silábica alfabética: quantas letras? Que letra está faltando aqui na rotina para ela completar? Então, eu tenho que saber conhecer esses níveis para poder fazer boas intervenções. Olha aí, por exemplo, essa professora
protagonista, minha aluna, que trabalha com uma turma multisseriada. Olha só que desafio. Ela aproveita vários momentos aí do seu dia para fazer perguntas individualizadas. Quantas letras tem a palavra tapete? Você pode contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então você vai pôr o número 6 na frente. Muito bom. Isso. Que palavrinha é essa? Telefone. Telefone. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu só que bacana? E uma coisa que eu não poderia deixar de dizer é: tenha consciência de que é impossível trabalhar 24 horas por dia. Aí, na verdade, não são 24 horas, mas 4 horas do seu dia, 4 horas da sua manhã ou da sua tarde com as crianças fazendo coisas diferentes. Então, equilibre no seu planejamento questões aí que sejam da média da sua turma. Por isso, uma boa avaliação vai ajudar. E mais uma coisa, as crianças não são diferentes apenas nos níveis de escrita. As crianças são diferentes nas suas individualidades, nos seus perfis, na leitura, no seu jeito de ser. Todos nós aí somos cada um de um perfil. Então, a gente também tem que ter um olhar para isso. Terceiro pilar, consciência metalinguística. Olha aí na tela quantas habilidades fazem parte aí do conjunto de consciência metalinguística, que é a capacidade que a gente tem que ter, capacidade de tornar a nossa língua como um objeto de reflexão, como um objeto de análise, separando, dissociando do uso habitual que a gente faz, que a gente tem para se comunicar, que a gente usa para interagir, e a gente começar então a prestar atenção, a tomar consciência dos elementos linguísticos. E não apenas, então a gente não presta atenção, não apenas, a gente não para prestar atenção na mensagem que está sendo transmitida, mas nas questões linguísticas ali envolvidas. A gente vai compreender mais com os exemplos. Todas as habilidades, elas são importantíssimas para a alfabetização, mas a gente não daria conta de falar sobre elas. Então, nesse vídeo, a gente vai priorizar a consciência fonológica, que é uma habilidade essencial para a aprendizagem da leitura e da escrita. Apesar de parecer aí um conceito recente, de alguns 2, 3, 4 anos para cá, faz mais de 40 anos que a consciência fonológica é estudada na relação com a alfabetização aqui no Brasil. Então, assim, vamos pensar no conceito de consciência fonológica. Tem uma premissa básica aí pra gente pensar. Para aprender a ler e escrever, é necessário que o nosso aluno tome consciência das relações entre os sons da fala e a sua representação gráfica. A nossa escrita representa uma pauta sonora. Então, a consciência fonológica, ela é um conjunto de habilidades que vai permitir que a criança compreenda e manipule, não só compreenda, mas que ela consiga usar as unidades sonoras da nossa língua. Que ela consiga também segmentar unidades maiores e unidades menores. A consciência fonológica se divide aí em 3 níveis. Então, a gente pode pensar nela em um nível de consciência silábica, em um nível de consciência de rimas e aliterações, em um nível de consciência fonêmica. É importantíssimo ressaltar aqui, é muito, muito fundamental e importante eu ressaltar que o trabalho com consciência fonológica, especialmente com os níveis 1 e 2 de consciência silábica e consciência de rimas e aliterações, eles podem e devem começar na educação infantil antes mesmo do ensino formal da alfabetização. Aliás, eu não gosto aí desse termo ensino formal da alfabetização, porque a alfabetização é um processo que começa assim na educação infantil e se estende, como a gente viu no vídeo 1.
Olha aí o jogo que a professora Rosana, minha aluna, que também é protagonista, fez com seus alunos de educação infantil de 4 e 5 anos. Um destaque importante é a relação de escrita, leitura que as crianças estabelecem aí com as palavras estáveis, os seus nomes. Pedro. Pessoal, de quem é o nome? Vamos bater as palminhas? Vamos lá. Pedro. Muito bem. Arthur, dá um nome pro Davi. De quem é, Davi? E como sistematização e em outras atividades de consciência silábica, a gente pode propor atividades de contagem de sílabas, registro dessas sílabas. Depende muito de qual habilidade específica eu vou ter a intenção de desenvolver. Separar palavras em suas sílabas orais, contar sílabas de palavras orais, identificar entre duas palavras qual é a maior, porque tem mais sílabas, produzir, dizer uma palavra maior que a outra, identificar palavras que começam com determinada sílaba, produzir, dizer uma palavra que começa com a mesma sílaba que a outra, e o mesmo também serve para rimas e aliterações. Que habilidades eu vou querer desenvolver? Em que nível as minhas crianças estão? A partir da minha avaliação eu vou saber. Então, identificar palavras que rimam, ou produzir, dizer uma palavra que rima com a outra. A gente pode começar sim na educação infantil de forma lúdica, com canções, com brincadeiras, e é um passo super importante para a alfabetização. Brincadeiras que a gente faz com os menores ainda, né? Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Fui ao mercado comprar pão e a formiguinha subiu na minha mão. E no primeiro ano a gente vai trabalhar de forma bem sistematizada, relacionando sempre a sonoridade com a escrita e com a leitura. O terceiro nível da consciência fonológica, que é bem importante, é a consciência fonêmica. E as crianças precisam aprender a identificar palavras que começam com determinado fonema, dizer, produzir aí palavras que começam com o mesmo fonema, reconhecer palavras que começam com o mesmo fonema que outra, mesmo que não formem sílabas com as mesmas consoantes, com as mesmas vogais, que elas possam trocar fonemas iniciais em palavras, brincar com isso, por exemplo, Clarissa, Clarissa, Flarissa. Dentre tantas brincadeiras, atividades que eu poderia ficar aqui muito tempo conversando com vocês, numa etapa inicial a gente pode trabalhar no nível do fonema com a preguicinha, com a janelinha e fazer muitas intervenções de consciência grafofonêmica, fonografêmica, que é a relação da letra com o som. Então olha aí esse exemplo que foi feito pela minha aluna, que é uma professora protagonista, a Caroline. São para esse grupo agora. Esse grupo só esse grupo vai ler, os outros grupos vão pensar. Pode ser F? Pode ser. Tem 3 pernas. Pode ser a letra F? Para ser bolacha, tem que ter mais uma letra aqui, né? E se for bola, o que aconteceu? Acabou? Muito bem, pro grupo. Reparem que o recurso é simples, mas a intervenção, as perguntas, o foco é super potente. Quarto pilar é o da leitura. E agora eu quero que você imagine que cada letra
dessas palavras aí que estão dentro dessa frase, que tá aparecendo para você, é representada sempre pela letra seguinte. Então eu vou te dar um tempinho para você tentar descobrir o que está escrito aí. Vou te ajudar na primeira, tá bom? Vamos pensar comigo? Olha só, que letra vem depois do K? Que letra vem depois do D? Que letra vem depois do Q? Então, o K vem o L, o D vem o E, o Q vem o R. Ficou? Ler, tá certo? Agora você tenta aí fazer as outras, considerando que em cima desses Ds tem um acento agudo. E aí, como foi essa experiência? O que você sentiu? Eu fiz você passar, aí você acabou de passar pelo que o seu aluno, a sua aluna passa. Quantas habilidades, quanta concentração tá aí envolvida, né? Viu como não é simples e como a leitura envolve realmente decodificação e compreensão? Ler é decodificar e compreender. Se os dois lados não forem trabalhados, não há leitura eficiente. E sabia que a gente também pode pensar, a gente tem na literatura fases para leitura, não são só para escrita. Basta a gente desenvolver bem o processamento fonológico, a consciência grafofonêmica, que é a relação entre as letras, ou um par de letras, grafema, e o som, fonema. Não adianta eu só juntar fonemas, ou melhor, sílabas, como fazemos na escrita alfabética, porque a maioria dos fonemas são impronunciáveis, então a gente logo faz a junção com a sílaba, sem compreender o que eu tô lendo. Portanto, desde a educação infantil, a gente tem que sim planejar estratégias de leitura, com boas perguntas de intervenção, tanto no nível oral como no nível escrito, de forma mais sistematizada. Atividades de consciência fonológica, mais conhecimento das letras, os nossos princípios 1 e 3 aqui da rota que a gente está vendo, da metodologia de alfabetização, são a base da decodificação leitora. Além de outros processos, como ampliação de vocabulário, por exemplo. Olha a relação da leitura com a consciência fonológica aí no vídeo, atividade proposta pela minha aluna, professora protagonista, a Darlene. Gorila. Quantos pedaços na Winnie? 3. Como que tu sabe? Gorila. Ah, muito bem, então faço. Tá certo, gente? Sim. Palmas! Ótimo! E sobre compreensão, eu quero te mostrar esse exemplo da minha aluna, que é uma professora protagonista, a Kátia. Leitura, interpretação e oralidade. Selecionei livros já conhecidos por mim e entreguei um para cada equipe, 4 alunos. Eles teriam que definir quem faria a leitura e quem escreveria. Todos deveriam ficar atentos à leitura para juntos conhecerem e compreenderem a história e pensarem nas respostas das perguntas. Achei incrível como alguns grupos foram tão pontuais e assertivos em suas respostas. Socializaram o resumo da história com toda a turma e suas respostas. Fiz essa atividade fora da sala, senti que seria mais proveitoso cada grupo em seu espaço. Ela construiu um roteiro com o nome da história, personagem principal, problema e solução. Esse trabalho da Kátia nos mostra a
aquelas questões de diferenciação em que as crianças têm autonomia, uma criança é responsável para organizar, para fazer o relato daquele grupo. Olha que importante isso e nos ajuda porque nós vamos apenas circular entre os grupos. Quinto princípio, oralidade. Esse quinto princípio acaba sendo esquecido na sala de aula alfabetizadora e isso também faz parte da linguagem. Antes de ler, de escrever, os nossos alunos podem e devem planejar as suas escritas, levantar as suas hipóteses, expressar narrativas apenas pelo nível da oralidade. Além disso, apresentar pesquisas. Uma vez por semana, algum aluno pode contar alguma notícia, alguma atualidade, pode ter um mural das notícias lá na sala de aula. Olha que situação de aprendizagem tão simples, mas tão potente, trazer algum relato da sua vida, da atualidade para contar para os colegas. Muitas vezes a gente acaba tão ansioso, tão ansiosa e preocupadas aí com a aprendizagem de juntar as letras que esquecemos do porquê. Uma criança contando para os colegas sobre o livro que leu, por exemplo, sobre a notícia do time do futebol, sobre uma receita aí que ela fez com os pais, com a sua avó, com o seu vizinho, enfim. Tudo isso pode sim nos ajudar no fracasso aí da alfabetização e não é bobagem. Por quê? Porque as crianças elas precisam saber por que ler e escrever é importante. E dar turnos de fala, momentos de reflexão para isso, pode ser sim mais um passo neste caminho. Um passo para ela se sentir segura na aprendizagem da leitura e da escrita. Outro aspecto envolvido na oralidade são os textos de tradição oral, que esse é um gênero aí que pode ser abusado na alfabetização. Uma pesquisa sobre quadrinhas, contos populares, adivinhas, trava-línguas, parlendas, que são conhecidos das famílias, da comunidade, é bem bacana. Além disso, dá para fazer um concurso aí na sala de aula de trava-línguas, o que já vai ajudar muito nas questões de consciência fonológica também. Montar personagens, então com fantoches, enfim, ou um personagem que vai nos acompanhando e as crianças têm que explicar as características desse personagem, apresentar esse personagem depois, planejar esse momento de apresentação, contar sua biografia, enfim. Vamos ver um exemplo de atividade de oralidade na prática? Dessa vez, quem vai te mostrar esse exemplo de atividade é o aluno da minha aluna, que também é uma professora protagonista, a Darlene. Desse texto local, ele nos ensinou a fazer o som do G, G, J, e também ele nos ensinou a fazer uma listinha e ele também é muito legal. Meu nome é Luiz, tchau. Claro que hoje em dia nós temos aí a nosso favor o celular, gravadores, enfim, o nosso gravador está no celular para a gente aproveitá-lo e esse foi um exemplo disso. Sexto princípio diz respeito às práticas de escrita. Para além da construção da escrita, vamos pensar aqui as práticas de escrita no âmbito da produção textual. E como fazer produção textual com alunos em processo de alfabetização que ainda não leem e não escrevem de maneira formal? De inúmeras formas. O que a gente não pode mais achar é, anota isso que eu vou falar agora. A gente não pode mais achar que as crianças têm que estar alfabéticas para poderem produzir textos. Tá? Não podemos pensar isso. E a gente também não pode, de um outro lado, achar que letramento, que alfabetização é trabalhar com textos e textos e textos e produção de textos. Essas duas ideias são errôneas e a gente aí acabou se difundindo em algum momento por aí. Não é ditadura do texto, tá? Em alguns momentos não partiremos de textos também. E outra, faz sentido a gente entregar uma folha totalmente em branco
para crianças que estão aí em uma hipótese pré-silábica no início do processo da alfabetização e dizer, escreve aí como foram as tuas férias, como foi a tua semana, e a criança tem várias habilidades ali para dar conta e fica angustiada porque não sabe o que escrever. Bom, não faz sentido. Agora, eles podem sim legendar algumas fotos, organizar frases, tendo um texto da professora como escriba, então eles têm esse texto como modelo. Eles podem contribuir com ideias para as produções textuais. E o mais importante é a gente saber que tem várias habilidades que as crianças precisam saber, que tem sentidos envolvidos em torno de uma produção textual. Sentidos cognitivos, sentidos sociais e sentidos linguísticos. Os sentidos linguísticos dizem respeito, sim, a tudo que a gente está conversando aqui em relação à alfabetização. Os sentidos sociais é o nosso interlocutor. Para onde vai esse texto? Para quem a gente está escrevendo? Para que a gente está escrevendo? Que forma tem esse texto? Que gênero ele é? Eu estou partindo de quê? Que leitura eu fiz antes? Por que eu estou conhecendo esse texto? Além dos cognitivos, que processos, que habilidades eu tenho que desenvolver com os meus alunos para que ele possa realmente conseguir escrever. E para isso também eu não preciso achar que produção de texto é igual a escrever com as letras sempre. Produção de texto pode ser eu encaixar, olha só, encaixar trechos de frases e ir formando a minha produção no caderno, em uma folha 3, por exemplo, tendo o modelo da professora que eu vou fazendo coletivamente. E olha aqui, peguei o meu celular, porque lá no grupo do Facebook das minhas alunas tem muitas ideias de produção de texto. E tem uma aqui da Lori Braga, que ela fez todo um passeio, vamos chamar assim, do gênero receita. As crianças, antes de produzirem o gênero receita, elas fizeram uma sopa, que vocês vão ver aí, um sopão. Elas leram, então olha quantas habilidades estão envolvidas antes de partir para a folha em branco. Tem todo um repertório que a gente está produzindo com os alunos. Então aí sim está sendo envolvido uma questão de memória para eu rememorar essa receita. Eu estou escrevendo porque eu vou rememorar como eu preparei essa receita, ou eu vou estar escrevendo essa receita antes de fazê-la para que eu possa saber que ingredientes eu vou usar, tá bom? E olhem esse vídeo do aluno da Ana Maria, que a sua produção de texto não tem letras. Olha só, e a gente pode considerar isso uma produção de texto? Pode, tem a ver com narrativa, tem a ver com oralidade, ele está apresentando, tem a ver com leitura, com compreensão leitora, ele está apresentando a sua ideia para os colegas. Casa de uma menina, pegou o bilhete e descobriu quem que era o presente. Quando ele leu a cartinha, estava escrito Gatinha Malu. A Gatinha Malu queria uma bolinha de pelo, porque a dona dela pediu. O Papai Noel passou na casa dela e não viu a casinha da Malu. Quando a Malu podia mostrar, né? Essa aqui é a parte que o Papai Noel estava passando. E olha, escrita presente na brincadeira, escrita para comunicação e interação, as facetas da Magda Soares. Aqui a gente vai conseguir compreender as 3 facetas: linguística, interativa, sociocultural. Escrita presente na brincadeira. As meninas criaram uma padaria de bolos, bolos da paz. Os colegas encomendam. O pedido é anotado. Junto com o valor, a confeitaria faz o bolo na hora. Então a gente vê ali as crianças usando a escrita para registrar o pedido, para fazer o bolo. Claro que aqui é uma imaginação, mas não tem problema ser uma imaginação. Então tem uma escrita e interação acontecendo. Joia! Vou deixar meu celular aqui do lado fazer uma mágica.
Esse último exemplo dessa brincadeira aí que as crianças tinham disponíveis para elas folhas, canetas e assim inventaram uma brincadeira de escrever na sala de aula, nos leva para o nosso 7º princípio, que é a construção de um ambiente alfabetizador na nossa sala de aula. É fundamental a criação de um ambiente que estimule os seus alunos que vão iniciar ou que estão no processo de aquisição da leitura e da escrita. Contudo, a gente não pode esquecer que encher a aula aí de estímulos, calendário, alfabeto de bolsos, alfabeto de parede, cantinho da leitura, almofadas, não garante a alfabetização. A diferença vai estar na nossa intencionalidade e no nosso planejamento. A gente tem que tornar esse ambiente vivo, a gente tem que renovar esses materiais, não adianta a gente colocar uma coisa em fevereiro e nunca mais tirar. E além disso, nós temos que planejar boas intervenções no nosso dia a dia. Boas intervenções com a chamada, boas intervenções com a rotina, boas intervenções em diferentes momentos aí do dia, lá na nossa sala de aula, utilizando esse ambiente alfabetizador. E assim a gente chega ao nosso 8º pilar, que reúne todos os nossos outros pilares e é importantíssimo: planejamento. Precisamos equilibrar, você precisa equilibrar esses pilares em uma organização de trabalho, de acordo com as metas, de acordo com a intencionalidade. Muito mais do que saber as modalidades que organizam, as formas de organizar o planejamento, por exemplo, atividades permanentes, atividades de sistematização, atividades aleatórias, projetos didáticos, sequências didáticas, muito mais do que saber como fazer isso, a gente precisa saber quais vão ser as metas para aquele ano escolar, quais vão ser as metas da escola. Todas as professoras têm que saber o caminho que aquelas crianças percorrem na escola. Todos têm que saber, a alfabetização não pode ser um processo solitário e a gente tem que saber que os nossos alunos têm direito de aprender, têm garantia de algumas aprendizagens. A gente tem que fazer avaliações diagnósticas para poder pensar nesse planejamento. Planejar é refletir, é avaliar, é rever o percurso a todo o instante. Esses são pilares que você pode começar a aplicar a partir de hoje no seu ambiente alfabetizador. E é algo aí que eu tenho certeza que já vai começar a fazer diferença. Tudo isso que eu tô te mostrando essa semana não é só teoria, não. Como você já percebeu, é algo que foi pensado para ser aplicado aí na sua prática. Te dei muitos conceitos, ferramentas aí que eu levei anos na prática de pesquisa para descobrir, para me aprofundar, e você deve e pode começar a usar isso no teu dia a dia. Mas é claro, eu tive que fazer um resumo, eu tive que ser objetiva. Eu não tenho como colocar tudo aqui de forma detalhada numa semana apenas em 3, 4 vídeos. Seria como a gente resumir aí uma série, eu adoro série, com várias temporadas do Netflix num trailer de 30 segundos. Olha só a quantidade de conteúdo que você já viu essa semana. E aí, você deve estar se perguntando, como é que você consegue continuar a partir daqui? Você pode buscar conhecimento, mais conhecimento, ir atrás de mais materiais, estudar sempre é bom, eu amo fazer isso, foi o que eu fiz nos meus últimos 15 anos. Estudei, respirei as questões de linguagem, de alfabetização todos os dias, mas você também não precisa fazer esse caminho sozinha. Se seguir sozinha, pode acontecer duas coisas. Primeiro, tem que tentar aplicar o que aprendeu e acabar desistindo, pois não conseguiu absorver tudo, e eu entendo porque é muita coisa mesmo. E segundo, pode desanimar por causa do tempo. Até consegue aplicar uma coisa ou outra, mas vai acabar demorando muito para finalmente se sentir aí 100% segura para alfabetizar. É um caminho longo de se percorrer sozinha.
Eu mesma demorei anos, tive dúvidas para entender que esse era realmente o caminho, e é por isso que eu quero te dar a mão e quero te ajudar. Quero que você já comece a aplicar com sucesso tudo isso que a gente aprendeu aqui, essa metodologia. Por isso, se você deseja acelerar o seu crescimento profissional e se sentir 100% segura na hora de alfabetizar na prática em poucas semanas, eu e mais algumas pessoas super especiais temos o convite para te fazer. Dá só uma olhada. No início do ano eu tive um grande desafio, que foi alfabetizar. Então eu peguei uma turminha de primeiro ano, logo me bateu a ansiedade e a insegurança. E eu me sentia angustiada, me sentia perdida por não me sentir preparada. Até então eu só tinha assumido turmas da educação infantil e recentemente assumi uma turma do segundo ano. Então começa a pintar aquelas dúvidas, né, as dificuldades e tudo. Tive ótimos professores na faculdade, mas eu sentia que faltava aquela prática, como se nada tivesse me preparado para atuar dentro de sala de aula. Eu conheci o curso da Clarissa no ano passado. Eu estava fazendo uma formação com as minhas professoras no final do ano e eu queria que elas falassem um pouquinho de produção de texto e como fazer as correções corretamente nessas produções. E hoje eu posso dizer com propriedade que encontrar a Clarissa foi um dos maiores achados da minha vida profissional. Ela me ajudou a refazer a minha caminhada profissional como alfabetizadora. E aí quando ela propôs, quando ela deu a oportunidade de fazer o CAP, que é o curso dela de alfabetização na prática, eu nem pensei duas vezes, falei, eu preciso fazer esse curso. CAP é transformador, é um curso que nos traz práticas inovadoras, práticas atuais. E esse curso, ele me trouxe ressignificações de conceitos, uma ampliação sobre perspectivas de atividades, um repensar dessa prática. Tem me trazido, assim, sugestões grandiosas, e meus professores, os coordenadores com os quais eu trabalho, têm ficado, assim, maravilhados. Ela te proporciona muitos materiais, tá? Para você trabalhar com a sua turma. E aí te ensina atividades para trabalhar com crianças que já estão no nível silábico, crianças que estão no nível pré-silábico. Práticas assim que eu sempre falo que vem da experiência da criança mesmo, é bem lúdico. Eu lhe recomendo, gente, para diretores de escola, para orientadores, coordenadores, supervisores, professores alfabetizadores, estudantes da área, gente, façam o curso. Para quem se importa com a sua formação pessoal, a hora é agora. Então, venha participar da próxima turma do curso de alfabetização na prática, o CAP, e se juntar a essas e a outras centenas de professoras protagonistas. Todo o conteúdo que você viu nessa semana veio do CAP. Para você ter uma ideia, todas as imagens, todos os vídeos, todos os exemplos de atividades que eu usei nesse vídeo de hoje foram feitos e postados por alunas minhas do curso de alfabetização na prática. Mas o que você viu foi só um resumo, uma pincelada. Várias pessoas já estão perguntaram aí essa semana o que elas podem fazer para dar os próximos passos para fazer parte da nova turma do curso de alfabetização na prática. Mas o que é o CAP, Clarissa? Calma, eu vou te contar. É um curso de aprimoramento que está dividido aí em 6 módulos, mais um módulo extra sobre dificuldades de aprendizagem. Isso mesmo, um módulo inteiro falando sobre autismo, TDAH, dislexia, crianças que não estão alfabetizadas no tempo certo, mas isso eu vou deixar aí para te contar em um outro momento, mas eu não deixaria esse assunto de fora. E para você ter uma ideia, cada um desses pilares é uma aula inteirinha do curso de alfabetização na prática. A gente aprofunda tudo isso que a gente viu no vídeo de hoje. Em 8 semanas, você vai aplicar na prática tudo isso que eu te falei aqui, de forma aprofundada. Ou seja, tudo que é mais importante para um processo de alfabetização.
Você vai se sentir 100% capaz e segura para planejar e aplicar estratégias eficientes de leitura, escrita, níveis de escrita, consciência fonológica, oralidade, produção textual, ortografia, sequência didática. E vai estar preparada para fazer intervenção, para acompanhar o avanço das suas crianças. Você vai poder selecionar com autonomia as metodologias que forem mais adequadas aí ao perfil da tua turma e também dos teus alunos individualmente. Isso mesmo, em poucas semanas, a sua carreira de alfabetizadora pode mudar para sempre, vai mudar para sempre, pois você vai unir teoria e prática numa jornada pedagógica bem fundamentada. E isso tudo mesmo que você trabalhe em escola particular, pública, mesmo que ainda não tenha experiência, mesmo que seja professora particular, que atue em consultório, ou que não tenha recursos na sua escola, ou que seja obrigada a seguir esse ou aquele método, porque o CAP é um curso muito completo. Mais do que um curso, é uma verdadeira comunidade de professoras alfabetizadoras, educadores alfabetizadores, profissionais da educação que estão mudando a forma de alfabetizar aí no Brasil e avançando na carreira. Eu digo porque é uma comunidade mesmo. Todas as alunas participam de um grupo secreto e exclusivo no Facebook, onde a gente troca muitas experiências e nos ajudamos. Mas Clarissa, você é de Porto Alegre e eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado. Pois é, por isso eu te digo que o CAP é um curso 100% online. Você pode assistir às aulas do seu celular, do seu computador, de um tablet, só tem que ter aí uma conexão com a internet. Aí você vai me perguntar, mas Clarissa, curso à distância funciona? Pra começar, eu não gosto, quem já me conhece aí sabe, eu não concordo muito com esse à distância. Por quê? Porque a internet, ela nos dá muita proximidade que a gente não conseguiria ter se a gente dependesse só do presencial. Porque olha só, agora mesmo eu tô dentro da sua casa, do seu trabalho, junto contigo. Já pensou se tu tivesse que vir pra Porto Alegre pra gente ter esse contato que a gente vem tendo durante toda essa semana? Com online, você pode assistir às aulas quando quiser, quantas vezes quiser, durante o período de 12 meses. Isso mesmo! O curso vai ficar disponível para ti durante 1 ano. E todas as dezenas de atividades e materiais de apoio que eu vou te dar lá no CAP vão ser seus para sempre, já que você vai poder baixar em PDF e salvar no teu computador ou no celular. E ainda, se eu tiver dúvidas, tá? Tudo bem. Se eu tiver dúvidas, como eu faço se o curso vai ser online? Justamente por isso que eu disse que não é à distância e ele é online. É que você vai ter todo o meu apoio, vai ter um apoio extra para eu tirar as suas dúvidas. Algo que talvez você não ia conseguir ter se fosse num curso, numa palestra presencial com muitas pessoas. Quando você assiste aí uma palestra, participa de um congresso, a sua única chance de tirar as dúvidas é ali, né? Quando tu tá no evento. E aí, isso quando é aberto espaço para as perguntas, porque às vezes não é aberto esse espaço. Aí você chega lá no seu ambiente alfabetizador, na sua sala de aula, vai aplicar algo, não funciona, não dá certo, e aí nunca mais você consegue tirar a tua dúvida. No CAP, não. Tu vai poder registrar as tuas dúvidas no fórum de discussão de cada aula ou lá na nossa comunidade, quando quiser, e também aprender com as dúvidas das colegas. E pode ter certeza, lá no nosso fórum de discussão da plataforma, todas as tuas perguntas vão ser respondidas. Além disso, a gente tem uma equipe de suporte para te ajudar não só com dúvidas sobre o conteúdo, mas também para te ajudar a mexer no curso, a fazer o seu acesso. Te garanto que a nossa plataforma já foi testada, aprovada por centenas de alunas que nunca tinham feito cursos online e elas têm um suporte maravilhoso da nossa equipe e conseguem aí se entender muito bem com a plataforma, uma plataforma bem fácil. Clarissa, eu posso usar o curso no meu currículo? Com certeza absoluta. Você vai receber um certificado de conclusão de curso de 150 horas. E como funciona o curso? Como são as aulas, Clarissa?
Bom, as aulas são em formato de vídeo, ficam gravadas, são simples, objetivas, diretas e com muito conteúdo prático e fácil aí de ser aprendido. Com centenas de sugestões de atividades, algumas são ensinadas em vídeo, outras estão disponíveis em PDFs para ser baixados. Eu também forneço várias referências bibliográficas, os slides do PowerPoint que foram usados nas aulas. Além, é claro, da nossa super biblioteca virtual, que é como eu gosto de chamar lá o nosso grupo fechado. Lá no nosso grupo, as colegas também compartilham dezenas de materiais, fotos e dicas de estratégias didáticas. Tá, Clarissa, mas se eu me inscrever e não gostar? Eu tenho uma resposta para ti para essa pergunta, acredita? Tenho mesmo. Para deixar você mais segura para investir no seu crescimento profissional, eu criei uma maneira de você experimentar o curso por 15 dias. Isso mesmo. Se em 15 dias você não gostar do CAP, que eu acho isso quase impossível, todo o seu investimento vai voltar para você. Sem perguntas, sem burocracia, mas no próximo vídeo é que eu vou contar direitinho como funciona esse período de teste. E como eu faço a minha inscrição, Clarissa? Tô ansiosa aí para fazer a minha inscrição. Bom, isso é o que mais me perguntam, mas antes, deixa eu te falar aí uma coisa que é bem importante. O curso tem vagas limitadas. Tá, mas como assim tem vagas limitadas se não tem cadeiras lá, uma sala de aula, ele é um curso online? É que mesmo sendo pela internet, eu tenho que prezar, e eu faço questão disso, pelo bom atendimento aí das minhas alunas, dos meus alunos, conseguir responder a todos, atender bem a todos. Então, como eu prezo aí por essa qualidade, eu tenho sim que impor um limite de vagas. Por isso, eu abro novas turmas somente algumas vezes por ano. E como vai funcionar então as inscrições? Bom, presta atenção. Vou te mandar no domingo, no próximo domingo, às 9 horas, um e-mail com um link para o último vídeo. Nesse último vídeo da Semana da Alfabetização, eu vou explicar direitinho como o curso funciona e você vai poder se inscrever. Eu vou te mostrar o que cada um dos 7 módulos do CAP vai trazer para a sua vida profissional e para a sua prática alfabetizadora. Você também vai ficar sabendo quais são os presentes aí que eu tô reservando para essa turma. Sim, além dos 7 módulos, tem vários presentes para quem se inscrever aí no curso. E spoiler, em um desses presentes, desses bônus, eu vou te ajudar a ter uma renda extra com a tua profissão, te ensinando aí estratégias didáticas para fazer atendimentos particulares. Algo que eu já fiz e que me ajudou bastante nas minhas finanças. Em outra eu vou falar sobre dificuldade de aprendizagem. Ainda nós não vamos esquecer da matemática e, o melhor, você vai ganhar 100 atividades práticas. Clarice, como eu vejo esse vídeo, como eu recebo esse e-mail? Se você tá aqui comigo na Semana da Alfabetização, é só procurar perto das 9 horas de domingo, lá na sua caixa de entrada, que o e-mail vai estar lá. Ou optou por receber mensagens no Messenger, também será avisada, fica tranquila, fica tranquilo. Mas, atenção, se você quiser receber o link do vídeo 4, o último vídeo da nossa Semana da Alfabetização, antes de todo mundo, e ainda ter acesso a uma aula do CAP, uma aula exclusiva, já ter uma degustação do curso, é só apertar no botão aí que tá abaixo desse vídeo e se inscrever na lista de super interessados. Não custa nada, só precisa colocar aí o seu e-mail para você receber todas as informações e o link da nossa aula. E eu também vou te mandar o link do vídeo 4 antes de todo mundo para você garantir a sua vaga. Aí você não corre o risco de ficar de fora do curso de alfabetização na prática. E quanto custa o CAP, Clarissa? A pergunta que você tem que se fazer é outra. Quanto custa para você continuar se sentindo insegura, frustrada, decepcionada com a profissão?
Quanto custa se achar a única culpada por não conseguir alfabetizar a sua turma? Pensa nisso. O que será que realmente vale pra gente? Se eu colocasse no papel tudo que eu investi em cursos, palestras, congressos, passagens aéreas, estadia, alimentação, livros, especializações nesses últimos anos só para construir o CAP, daria muito mais do que R$30 mil. E de fato é um conhecimento que vale tudo isso, pois transforma não só carreiras, mas transforma vidas, como transformou a minha e a das minhas alunas. Mas você não vai precisar investir tudo que eu investi para poder aplicar essa metodologia. No próximo vídeo eu te conto direitinho e lembra, eu também vou te explicar como você pode experimentar o curso por 15 dias. Te prometo uma coisa, cada vírgula do CAP foi preparada pensando em você, de professora para professora. O curso foi feito sob medida para quem realmente se interessa por esse assunto tão importante para as nossas crianças e o nosso futuro, que é a alfabetização. Foi feito para quem quer realmente evoluir na vida profissional e alfabetizar com 100% de segurança e protagonismo. Vamos encerrando por aqui. Não deixa de baixar algumas atividades complementares que estão aí disponíveis para você. E se você quiser fazer parte do grupo de professoras e profissionais de educação que são 100% seguros para alfabetizar na prática, se programam, pois as inscrições começam assim que o vídeo 4 for liberado. E como eu te falei, as vagas são limitadas. Lembra de se inscrever na lista de super interessados para receber o próximo vídeo antes de todo mundo e ter acesso à aula de degustação do CAP junto comigo. Te espero no CAP, lá do outro lado, para ser minha aluna e uma professora protagonista. Eu sou a Alane, tenho 32 anos e sou professora na Rede Municipal de Ensino na cidade de Itatuba, Paraíba. Conheci a professora Clarissa através de um anúncio do Instagram em que divulgava a Semana da Alfabetização. Como considerei o tema interessante e estava buscando novos conhecimentos na área da alfabetização e que pudessem me auxiliar em sala de aula, resolvi verificar se a Semana da Alfabetização valia a pena. E te digo uma coisa, pense numa semana valiosa, produtiva e com conhecimentos válidos adquiridos. Só tenho a agradecer à professora Clarissa por ter disponibilizado essa semana. E logo que ela lançou as inscrições para o curso de alfabetização na prática, o CAP, um curso online, percebi que estava na hora de investir em uma nova capacitação e que não poderia perder essa oportunidade, que para mim valia ouro e vale ouro, pois o CAP é um curso completo em que relaciona a teoria com a prática. Além da professora Clarissa, que é a idealizadora do curso, contamos com uma equipe de professoras capacitadas e que nos fazem e que nos inspiram a querer e fazer o nosso melhor em sala de aula, em buscar aprendizagens significativas, em que possamos ser protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, em que o nosso aluno também possa ser protagonista nesse processo. Aprender deve ser a nossa palavra de ordem. Conhecimento nunca é demais. Temos que buscar aprendizagem significativa para que possamos instruir os nossos alunos a buscar aprendizagens significativas. Se você quer adquirir novos conhecimentos ou aprimorar os conhecimentos que já tem na área da alfabetização, faça a Semana da Alfabetização. Vale a pena.
E não perca tempo, entre para uma turma do CAP. Olá, eu sou a Cibiane, sou professora do primeiro ano do ensino fundamental na cidade de Viadutos, localizada no Alto Uruguai Gaúcho. Meu primeiro encontro com a Clarissa foi no Facebook, através de uma live, a live da quinta-feira. E hoje eu posso dizer com propriedade que encontrar a Clarissa foi um dos maiores achados da minha vida profissional. Ela me ajudou a refazer a minha caminhada profissional como alfabetizadora. Apesar de eu ter muitos anos já de experiência com alfabetização, eu sempre me coloco a caminho, sempre estou disposta a melhorar as minhas práticas, as minhas vivências, as minhas intervenções. E através do curso da Clarissa, eu pude repensar a minha prática, repensar as minhas atitudes como professora alfabetizadora. O CAP, o curso de alfabetização na prática, ele faz jus ao nome, porque ele realmente nos prepara, ele nos traz ferramentas para a gente aperfeiçoar a nossa prática. Ele nos ajuda a fazer inferências, intervenções, e ele nos ajuda a ver o processo de alfabetização com olhos técnicos, mas com olhos amorosos, olhos de quem entende o que o aluno está vivenciando naquele momento. E eu acho que era isso que faltava, entender não só o processo técnico da alfabetização, mas o processo amoroso, a relação que existe entre professor e aluno. Então, cada palavra da Clarissa, cada incentivo, cada proposta traz para a sala de aula um novo caminho. Eu recomendaria o CAP sem sombra de dúvida. Faria ele novamente. Estou louca, estou ansiosa para fazer o POP, porque o ano que vem acredito que o meu desafio vai ser com o segundo ano, e a gente já no segundo ano entra um pouco mais nas questões ortográficas, e eu tenho certeza que o POP ele é tão bom quanto o CAP, porque a Clarissa, através do seu conhecimento e da sua humildade, ela traz esse universo da alfabetização de uma maneira encantadora, que a gente não consegue mais viver sem os ensinamentos e as orientações dela. Então, se você está indecisa, faça o CAP, que é um dos maiores investimentos que você poderá fazer na sua vida profissional. Eu só posso agradecer a Clarissa. Eu talvez nunca conseguiria fazer um curso ao nível do CAP presencial, por morar numa cidade pequena. E o CAP me trouxe essa oportunidade. Gratidão, Clarissa, por compartilhar suas vivências, seus conhecimentos. É de pessoas assim que o mundo precisa. Até! Oi, eu sou a Erika Etienne, tenho 37 anos, trabalho com educação há 19 anos. Sou de Pernambuco, formada em pedagogia com especialização em psicopedagogia e sou apaixonada por alfabetização. Vivo procurando, buscando conteúdo, informação, tudo que possa facilitar o meu embasamento na atuação enquanto professora alfabetizadora. E numa dessas buscas eu encontrei a Clarissa Pereira no Instagram, comecei a segui-la, comecei a assistir os vídeos no YouTube e fui me encantando pela maneira como ela aborda o tema, pelo entusiasmo que ela transmite para a gente. E isso me fez ter interesse em participar do CAP. Aí eu fiquei naquela dúvida, será que vale a pena? É um curso online, eu nunca tinha feito curso online, e será que ia ser só mais um curso de tantos que eu já tinha feito, que só exploravam a teoria e que pouco fortaleciam a minha prática e vivência na sala de aula? Mas aí eu deixei o receio de lado, fiz a minha inscrição, sou aluna CAP e eu só tenho a agradecer. Agradecer a Clarissa, aos professores colaboradores do CAP, por estarem me ajudando a alfabetizar os meus alunos com mais segurança.
Sabe, elas abordam a teoria, sim, que é essencial. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer todas as fases que a criança passa no processo de construção do sistema de escrita alfabética, numa proposta de letramento, mas a gente precisa saber atrelar isso à prática. O sistema de escrita alfabética, numa proposta de letramento, mas a gente precisa saber atrelar isso à prática. E a gente encontra isso no CAP, com exemplos reais, de professoras reais, que conhecem e já vivenciaram a alfabetização em sala de aula. Então, para mim, tem sido muito, muito válido fazer o curso. Eu indico para as minhas amigas, indico para minhas colegas de trabalho e todo mundo que tem a oportunidade de fazer o curso, faça, porque ele vale 100% a pena. É um investimento que a gente faz para nosso conhecimento, sabe, a nossa formação. E para quem está na dúvida, assim como eu fiquei, se faz ou não faz, como é que vai ser o curso, gente, é demais. É encantador. A gente consegue identificar na sala de aula tudo que a gente assiste nos vídeos, a gente consegue aplicar tudo que é sugerido nas aulas e para mim tem sido muito gratificante. Então é isso, eu vim aqui deixar esse recado para quem está na dúvida e quer realmente fazer um curso que nos auxilie a melhorar a nossa atuação enquanto professor alfabetizador. Olá, me chamo Ana Maria, tenho 37 anos, sou professora e hoje estou atuando como coordenadora do Fundamental 1 do 2º ao 5º ano. Conheci o CAP através da Semana da Alfabetização e, ao participar da Semana da Alfabetização, fiquei muito interessada no curso e me inscrevi. Em momento algum tive receio em estar me inscrevendo no curso, pois ao buscar um pouco mais de informações sobre a Clarissa, vendo na internet, ela tem todo um trabalho muito sério com a educação. Em momento, então, algum, eu duvidei da seriedade do trabalho dela e da equipe dela. O CAP me fez vivenciar na prática o conteúdo teórico que eu aprendi sobre alfabetização. Me ajudou e está me ajudando cada vez mais a melhorar o meu trabalho. Recomendo esse curso para todas as pessoas que querem realmente se atualizar no conteúdo, que querem aprender ainda mais a se inscrever no CAP, vale muito a pena. E eu só tenho a agradecer a Clarissa e toda a sua equipe, que em todo momento em que eu precisei, que eu tive dúvida, sempre estiveram bem solícitos a me ajudar, a qualquer momento. Então, para você que tem vontade de conhecer o CAP, de estar conhecendo o curso e fazendo o curso, se inscreva, vocês não irão se arrepender.